Meu pai veio da Síria, chegou em Gospé em 1912, junto com a Companhia de Estrada de Ferro. Nas primeiras viagens, essa rua aqui era tudo sírio, do começo até no fim, era quase tudo sírio. Nasci aqui em Gospé há 74 anos atrás. A família do meu pai veio do Líbano em 1924. A família da minha mãe também veio do Líbano, mais ou menos em 1890. Fui batizado na igreja ortodoxa aqui de Gospé. Essa colônia sírio-libanesa, que alguns chegam a dizer que foram em torno de 400 famílias, mais ou menos 400 famílias. Meu pai veio da Síria com 10 anos. Meus avós, maternos e paternos, vieram juntos. Vieram para a região de Guaxupé. Mais ou menos na década de 1907, eles chegaram aqui. Foram um dos primeiros imigrantes árabes a entrar em Guaxupé. O meu bisavô, Gabriel Isaac, ele nasceu em Zaile, na Síria. Veio para o Brasil em 1908. Nasci no Líbano no dia 13 de setembro de 1952. E meu pai e minha mãe resolveram vir para o Brasil porque falavam antigamente, vinham para a América para fazer a vida. Vieram para Guaxupé, mas foi muito apoiado pelos guaxupeanos. O povo aqui foi muito acolhedor, ensinava minha mãe a falar português, meu pai falar. Sou filho de Abdala José Tawil e Salma Elias Tawil. São libaneses, imigrantes que vieram do Líbano em 1952. Essa época que os sírios libaneses vieram para Guaxupé era um período conturbado naquela região, que é um período que antecedia a Primeira Guerra Mundial e logo depois da Primeira Guerra Mundial. Os turcos dominavam aquela região toda. Por esse período antes da Primeira Guerra e durante a Primeira Guerra ele se esfacelou. Os libaneses vinham para cá e aqui tinha um entroncamento de ferrovia, a antiga Mugiana. Os libaneses chegavam e ali montavam seu comércio. No Líbano perguntavam para os libaneses: para onde você vai? Vai para o Brasil? Não, vou para Guaxupé. Eles vinham com a imagem de que Guaxupé, o Brasil, principalmente o Brasil, era a terra prometida. Era o local onde eles iam progredir. E na realidade foi isso que aconteceu. Meu pai trabalhava na roça lá e chegou aqui e ele criou uma família de 9 filhos. Nós somos 2 médicos. E formou a família toda. Formando uma colônia muito grande, logo vieram os outros parentes, né? Aqui em Guaxupé, no início mesmo, nessa época, tinha muitos árabes, muitos. E que todos comerciantes, né? Eles andavam pelas fazendas, pelas roças, como mascate, vendendo, aquele jeito árabe de vender, né? Que, não, pode deixar, primo, pode deixar, aí depois você paga, na outra vez que eu vier você paga, né? E hoje eles cresceram muito, desenvolveram muito, ajudaram muito no desenvolvimento de Guaxupé. O Brasil é uma terra muito boa. Meu pai falava, não, voltar no Líbano só para passear, mas para ficar lá não, porque a melhor terra que existe no mundo é o Brasil. Nós todos casamos aqui no Brasil, vivemos aqui, todos os filhos conhecem o Líbano, nós fomos lá, conhecemos parentes, eles vêm, a gente tem contato com eles e a gente aprende muita coisa com eles lá. Mantemos a nossa tradição árabe aqui em Guaxupé, pelo menos dentro da família. Inclusive eu fui naturalizada brasileira, eu tenho dupla nacionalidade. Mas se for para me escolher, eu já fui lá diversas vezes passear. A minha terra é o Brasil. Alguma coisa eles encontraram aqui que lembrava o Líbano. Agora, economicamente, o que explica mesmo é que as lojinhas, os primeiros mascates, os primeiros empórios, era junto das estações de trem. E o outro, o café. Então o Guaxupé estava se desenvolvendo muito com a plantação do café. Então eles perceberam que aqui eles podiam trabalhar, né? Chancriche, quibe, mafuf, eram as comidas sírias, né? Um dos alimentos que eles faziam era o chancriche. Como lá no Líbano, na Síria, era muito pobre,
Eles não tinham, muitos lugares não tinha luz elétrica. E o chancriche é um alimento que você pode, o chancriche bem feito, você pode guardar ele por um ano. E também a mulher árabe é muito trabalhadora, né? Normalmente se fala do mascate, mas as mulheres árabes, que aquele número enorme de filhos, mas elas sabiam cuidar da casa, fazer alimentos. Além de fazer o chancriche para alimento da família, eles vendiam. Então era um complemento, né? Minha avó, pai do meu pai, fazia, levava, ia a pé, saía de Guaxupé, põe uma cesta, ia vender em Guaranésia, vender nas cidades aqui perto. Todos os outros parentes e muita gente em Guaxupé fazia o chancriche como uma forma de renda, né? Tanto é que até hoje tem muitos descendentes de sírio-libaneses autônomos fazendo, e tem uma fábrica hoje aqui que manda chancriche de boa qualidade para o Brasil inteiro, não é? Meus avós vieram do Líbano. Eles vieram da cidade de Bainoakar, do Líbano, para Guaxupé. Eles trouxeram a receita do chancriche, que era muito consumido lá, e eles tinham costume e começaram a fazer aqui com muito leite, né? Lá era feito com leite de cabra, mas aqui no Brasil, muito leite de vaca, começaram a fazer o chancriche. Trouxeram também a sementinha do za'atar, que é o condimento específico para esse queijo. Interessante que muitos trouxeram na mala sementes desse za'atar. Trouxe a semente, aí plantava os pezinhos, que parece um tipo de manjericão. Depois seca as folhinhas, moe, aí fica aquele pozinho, que parece um orégano, você coloca em cima. Plantaram, cultivaram a semente e começaram a produzir mesmo para o queijo chancriche. E fizeram por muitos anos. A minha avó fazia para os vizinhos, de repente todo mundo gostando, ela começou a vender, vinha o pessoal de São Paulo para Guaxupé, todos que vinham para cá procuravam a Dona Angelina. Ela morava na Rua da Aparecida, perto da igreja síria, vizinha da igreja síria. Inclusive ela fazia também os pães que eram bentos na hora da missa, para a hosta da igreja. Foi de muitos anos, ela faleceu, nós levávamos para os amigos, né, consumir o chancriche. Todos gostando. Por que vocês não fazem para vender? E como a gente tinha fazenda na época e tinha muito leite, vendia o leite muito barato, nós começamos a fazer o chancriche. Então foi uma luta muito grande, conseguir o CIF para vender no Brasil todo, que hoje nós fazemos essa venda todo o Brasil, todos os estados. Você tem uma tradição aqui em Guaxupé e no Brasil de várias comidas árabes, né? Então, além do chancriche, você tem o charuto, que eles chamam de mafuf, né? Que era feito da folha de uva, né? E do repolho, né? Você tem o quibe cru, você tem vários tipos de quibe assado, frito, não é? Feito na churrasqueira, vários tipos. O tabule, né? Se você for pesquisar, aí eles deixaram uma herança muito grande para nós aqui no sul de Minas, em Guaxupé, no Brasil, uma herança muito grande nessa área culinária, né? Essa receita do chancriche, ela é tradicional da nossa família, né? Veio com a dona Sara e ela passou para os seus filhos, né? A Antonieta, a tia Neta, que fazia também o chancriche na cidade, super conhecida. A minha avó aprendeu e outras pessoas também aprenderam a receita com ela, né? Quando eu estou fazendo o chancriche, as recordações ela vem da minha avó, a cozinha, aquele cheiro, né, do leite, da mistura, né, da coalhada, vem aquele cheiro, a geladeira que ela usava, uma geladeira azul, então isso é muito satisfatório, traz uma satisfação muito grande, né, até do meu tio Irineu também, de ir lá, ligar, ele
sentir aquilo dele embrulhar na hora, né? O chanclish, embrulhar ele na hora, entregar fresquinho ali, aquele cheiro do za'atar, é uma recordação muito boa e traz muito orgulho mesmo, muito orgulho. É uma satisfação muito grande ter isso na família e essa tradição seguir assim até hoje. Havia também o problema da perseguição religiosa. E veio o padre, né, em 1908, trouxeram o padre José Elias Cury, construiu a igreja ortodoxa. Então, a religião foi um fator muito importante, né, de congregação. Eles eram muito religiosos, então, dessas cidades todas, só Guaxupé que tinha uma igreja e um padre árabe aqui. A igreja ortodoxa vem desde as primeiras eras da época cristã até hoje, mantendo a mesma liturgia, mantendo os mesmos cânticos e o mesmo rito. De tal maneira que uma pessoa que assiste uma missa, por exemplo, aqui em Guaxupé, e depois viaja para um país oriental ou da Europa e vai visitar uma igreja ortodoxa, pode até não compreender a palavra ou o idioma, mas com certeza vai estar reconhecendo o mesmo rito e até os mesmos cânticos que são utilizados universalmente. A Igreja Ortodoxa, principalmente na parte oriental, principalmente Líbano e Síria, sempre foi um elemento aglutinador das famílias. Então era sempre um ponto de referência e o padre sempre foi um conselheiro importante na vida de cada membro da comunidade. Essa tradição seguiu até hoje. E aconteceu aqui em Guaxupé o mesmo. Quando o padre José Elias veio para Guaxupé, ele veio com a missão de construir aqui uma igreja, porque havia em Guaxupé uma concentração importante de imigrantes sírios e libaneses. Meu pai era ortodoxo e cantava na missa auxiliar do padre lá na missa. Trouxeram até padre, né? Tinha o padre ortodoxo aqui em Guaxupé, a igreja até hoje, tudo aí, né? Todo domingo eu ia na missa com ele. Essa igreja para nós tem uma importância fundamental. É a segunda igreja mais antiga do país. Desde quando criança eu sempre frequentei essa igreja. E a gente tem essa tradição, as comidas típicas da nossa cidade. O chanclish, que atualmente está sendo divulgado na nossa cidade, era uma comida típica nossa, da nossa região, o quibe, chanclish, as comidas árabes são excelentes. Então nós temos essa tradição e a gente quer preservar essa igreja em memória aos nossos antepassados. Nós não podemos deixar isso aqui morrer. Então nós tivemos a participação de muitos descendentes que ajudaram a manter essa igreja. Ela tem uma importância fundamental para nós aqui dessa cidade, porque para nós é o nosso cartão postal, é a nossa igreja, né? Miguel Abreu, nascido em 1918 e fui batizado da Igreja Ortodoxa. E o padre era Padre Zé Elias, era o nome do padre que me batizou. Eu ia passear em Guaxupé, tinha que ir lá ver o padre, o que está acontecendo. Ser coroinha dele, ajudar a celebrar a missa. Ajudava a celebrar a missa e tal. Eu levei essa vida. Quando criança, tinha a igreja ortodoxa, tinha o padre que residia aqui em Guaxupé. Então, todos os domingos, a gente frequentava a igreja árabe. A igreja árabe era um ponto de encontro de todos os árabes. E a comunidade árabe era muito grande, tinha muito árabe aqui em Guaxupé. E a única diferença que tem da católica para a ortodoxa é a comunhão e o terço. A igreja de Guaxupé é muito importante para a história da ortodoxia no Brasil, porque ela surgiu logo depois da primeira igreja, que foi em São Paulo, na rua Cavalheiro Basílio Jafé, e que recentemente, infelizmente, foi atacada por um incêndio. Estamos tentando reconstruí-la também. Mas a igreja de Guaxupé foi a segunda igreja ortodoxa em todo o Brasil, e por isso ela tem uma importância muito relevante. Eu queria aproveitar aqui essa oportunidade para agradecer o povo de Guaxupé, os mineiros, né, os brasileiros,
que acolheram tão bem esses imigrantes sírios libaneses, né? A integração foi total, eu acho que foi muito bom para os sírios libaneses, saíram de uma terra muito conturbada e encontraram aqui uma terra sagrada para eles, né? Uma terra onde eles puderam se desenvolver e desenvolver seus filhos. E foi bom para o Brasil também, né? Porque o que seria do nosso Brasil sem, além dos índios, dos escravos negros, o que seria do Brasil sem os italianos, sem os sírios libaneses, portugueses, espanhóis? Dá para você imaginar hoje? Esse documentário tem o objetivo de mostrar para as pessoas os nossos costumes, a nossa alimentação, os nossos hábitos. Guaxupé é uma cidade muito importante para a colônia árabe, né? E nós temos assim, um prazer muito grande de divulgar a nossa cultura à comunidade. Aqui é telefone, bilhão barra, dahil Allah, bilhão barra, chuve rala, mahinadeuni. أنا حبيت كتير شوفك، أنا حبيت كتير أنت حكيلي. Eu gostei muito em te conhecer e você fazer entrevista comigo, isso eu falei.